no momento, você precisa de um psicofônico. Um homem ou uma mulher psicofônica. Só um psicofônico. Tá? Tem um espírito aí no estômago da sua mulher. Tá algum problema no estômago só ou tem alguma outra situação que a Miriam está fazendo exame? Não, eu fiz os exames cardiológicos, não deram nada. Agora eu vou fazer ultrassom. O último que eu fiz o ano passado não deu nada. E do estômago eu fui fazer, porque eu nunca tinha feito. De vez em quando eu tenho uma dorzinha. E prevenção, né? Fiz colonoscopia, deu divertículo. E no estômago tem gastrite e suspeita de H. pylori e tinha umas lesõezinhas no estômago. Deve ser por causa da gastrite. Pólipo. E tinha pólipo. Você fez o exame pro coração, mas você chegou a sentir alguma coisa, né? Não, eu fiz de rotina, né? Por causa da idade. Tem o quê? Fiz de rotina por causa da idade. Ah, tá, mas você nunca teve algum problema assim, taquicardia? Não, eu nunca tive doença nenhuma, graças a Deus. E você tem alguém que tenha tido problema cardíaco na família? Não, o Adalberto é muito educado, pôs o cotovelo bem na cara. Não, estava aumentando o volume. Ótimo. Meu pai teve aneurisma de aorta, tinha um pouquinho de pressão alta. Minha mãe teve hepatite C por causa de transfusão de sangue. Nada assim muito. Aneurisma? Como é que é aneurisma? Aneurisma de aorta. Coração. Ô, Adalberto, você precisa tomar providência, tá? Você é o doutrinador, você que tem que achar um médium aí, porque a Miriam já... Miriam, você já foi tratada através de mediunidade em psicofonia para tratar da saúde, não? Não. Eu saiba, não. Não. Tem um bocado de gente aí com você, tá? Com a Miriam, né? Não é, o Adalberto pode ter, mas nós não estamos falando dele, senão eu começo a sentir também. Então é o seguinte, ó. Me doeu o estômago, o peito aqui do lado esquerdo. Quer dizer, não é dor, tá? É um desconforto. E doeu aqui, ó. Pode ser um espírito só com tudo isso, mas eu duvido. Até porque, trabalhando na área que você trabalha, é comum, viu? É comum médium levar um pessoal do hospital junto com ele, tá? Então você vai lá, você atende, como é que funciona isso? Eu vou repetir porque é o básico, todo mundo aqui já deve saber, mas é bom a gente informar porque vai para o YouTube, né? Então funciona assim, quando você, Miriam, médica, vai para o trabalho e vai atender pessoas com problema de saúde, evidentemente, essas pessoas estarão acompanhadas de espíritos. Todo mundo está acompanhado de espírito. As pessoas que estão doentes, elas estão acompanhadas de espírito por dois motivos principais. O primeiro, pelo problema de saúde que ela tem, e o segundo, os espíritos usando a parte fluídica da medicação que ela está tomando. Então é comum, por exemplo, você levar pessoas com problema de saúde para casa, junto com você, porque você é médico. Você não deu comunicação psicofônica ainda porque você não trabalhou para isso acontecer, né? Uma coisa mais todo dia e tal, porque não é todo mundo que tem psicofonia que chega na casa já comunicando, né? Não é todo mundo que tem isso antes de chegar numa casa espírita e tudo mais. Mas o que acontece com você é numa comparação bem esculachada da minha parte. Quando eu vou fazer uma audiência, eu venho com um monte de espírito que estava no fórum. Advogado, réu, vem tudo comigo. Só que para mim é diferente, né? Minha mediunidade é diferente, então ela não me atrapalha tanto quanto atrapalha os outros. É assim, ó, a mediunidade sonambúlica, ela tem algumas situações que seria mais ou menos assim. Pelo tempo que eu tenho de existência, eu já tive várias mediunidades, por assim dizer, tá? E você vai também desenvolvendo isso. Quando você tem várias e várias e várias experiências como médium, e várias e várias vidas, né, encarnada, você vai adquirindo mais conhecimento sobre mediunidade, sobre espiritismo, e a sua mediunidade vai mudando. Até um dia que você passa a ser intuitivo.
Vocês vão ouvir falar muito aí de pessoas em vários lugares que a mediunidade do futuro é intuitiva. Vocês já ouviram isso? Já ouviram, não? Um monte de gente fala isso. Eles não sabem explicar, porque eles ouviram falar, a maioria não sabe explicar por quê. É que no futuro, quanto mais experiente você está, mais você vai ganhando também conhecimento, evidentemente, sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre Jesus, como que funcionam as coisas no mundo espiritual. Até que chega um ponto em que você não é mais psicofônico ou psicográfico, se não for necessário, no local onde você está, no meio que você vive. Agora, lembrando que tem médium que tem um monte de mediunidade. Mas se você for uma pessoa que costumeiramente, em várias encarnações, você lida, na sua vida, você adquire sempre cabedal cultural naquela encarnação, ou seja, você desenvolve a inteligência e o conhecimento, no futuro, em alguma encarnação, você vai ter apenas a intuição aflorada. Você pode desenvolver outro monte de coisa, mas a sua intuição já está aflorada. E o sonambúlico é o médium que tem a condição de intuição no mais alto grau. E ela tem uma serventia, né? É para palestra, para escrever livro, dirigir reuniões e assim por diante. Como vocês já devem perceber que eu faço. Para que eu consiga fazer isso, ou para que o médium intuitivo, sonambúlico, consiga fazer isso, é necessário que os espíritos não o envolvam como envolvem um médium de psicofonia. Porque você imagina um cara que tá lá na palestra e não tem ninguém para cuidar dele, e ele é psicofônico, de trabalho psicofônico constantemente, e de repente ele se mete a fazer palestra, e o espírito envolve ele lá na palestra. Quer dizer, ele não vai ter condições de dar palestra, não vai ter gente ali para cuidar, talvez tenha, né? Porque está no meio do mundo de espírito. Mas, enfim. Então, o espírito, quando me envolve, ele vem comigo, aí eu percebo, faço prece, peço ajuda para o grupo, etc. E o espírito vai sendo tratado perto de mim. Tá? Principalmente espírito inteligente e super inteligente. Eles ficam perto de mim e eles vão usando os benefícios que eu possa ter, assim como a Miriam tem os benefícios dela, a Jalene, Dona Inês, todo mundo que está aqui tem recurso para ajudar o espírito que cola em nós, tá bom? Então, como é que funciona para o psicofônico? Ele psicofônico, ou médio eu digo assim, mediunidade de comunicação, tá? O espírito vai se comunicar através do médium. Os espíritos não se comunicam através de mim. Tá bom? Eles não se comunicam através de mim. A mediunidade sonambúlica é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver com um médium, por exemplo, que escreve livros. Tá? Eu escrevo livros, eu escrevo, faço um monte de coisa de escrita por inspiração. Eles me inspiram a escrever alguma coisa. E aí, conforme eu vou escrevendo, vai vindo o meu conhecimento que eu vou abrindo, o meu passado aqui, para usar aqui, para no futuro eu estar numa situação melhor. No futuro, que eu falo, é nessa encarnação mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, tem gente que não vai no cemitério de jeito nenhum, né? Tem gente que tem pavor de cemitério. Médium geralmente não gosta de espírito. Geralmente médium não gosta de espírito. Tem medo de espírito, tem medo de cemitério, tem medo. Eu vou em qualquer lugar e eu não passo mal, porque a minha mediunidade é diferente. Agora, médium de comunicação, como a Miriam precisa de cuidados através de outro médium, porque ela ainda não consegue trabalhar, ou pelo menos ainda não iniciou, né? Trabalho de psicofonia. Nunca é tarde, tá? Não existe idade para isso, não. Dona Inês está com 84 anos. Eu confundo a idade da Dona Inês, eu chuto aqui, falo errado, a idade da minha mãe. Que a minha mãe é mais velha que a Inês, né? A minha mãe tem 87. Opa, 88. Olha aí. Em agosto agora ela fez 88. Tá certo? Então tá bom. Obrigado, boa noite. Todo mundo vai para casa descansar agora. Vamos começar? Júnior, tudo em ordem aí? Já tá gravando, faz tempo. Tá desligado o microfone, né? Agora. Ai. Já peraí, usar a mediunidade. Já tá gravando. Tá bom. Ô, gente, nós estamos agradecendo em pensamento, mas é bom a gente agradecer a Deus Jesus por nós podermos
nos reunir aqui para discutir esses assuntos, agradecendo a presença de todos vocês encarnados e dos desencarnados. Os desencarnados aqui conosco, os mentores, os espíritos protetores e também os irmãos instrutores com seus aprendizes. Nós também temos aqui conosco, às vezes os médios não têm condição de ver, mas quem tem condição de ver, veria que a sala aqui, a casa, ela fica cheia de gente, tá? Então tem gente tratando de uns, uma grande quantidade de número de pessoas sendo tratadas, e assim também eles vão aí com vocês. Se o ambiente aqui for necessário, eles trazem para cá, especialmente porque essa casa, esse imóvel foi escolhido pela espiritualidade, tá? Aqui nós estamos perto da natureza, e a natureza é um ambiente muito propício e benéfico para tratamentos dos espíritos desencarnados. Vocês vão perceber isso, talvez, em André Luiz, quando ele relata que os espíritos com problemas de saúde são levados à beira do mar. É claro que eles estavam lá mais perto do mar do que perto do mato, né? E então nós agradecemos e pedimos a Deus Jesus que os mentores possam tratar dos espíritos que estão conosco, com os nossos familiares, e eles possam receber a ajuda que necessitam, e quem tiver condições de tirar proveito benéfico das nossas discussões, que possam ir se acomodando, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o assunto nosso hoje é o seguinte, é sobre o mal. O mal que a gente vê na Terra, né? Vê muito ainda aqui no planeta Terra. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem como mal? O mal, assim, não o cara que é mal, né? A pessoa que faz mal, ou seja, o mal com L de lobo, né? O que vocês acham, o que vocês entendem ser o mal, o mal? Fala, Adalberto, você ligou o microfone, que eu sei. A ausência do bem. A ausência do bem. Não é? Tá bom, tá certo. O que mais? A Jalene vai apertar a mãozinha ali. Oi? Alguma coisa que você faz que prejudica os outros. Certo. Tá bom. Jalene, você ia apertar a mãozinha aí que eu vi. Não? Só isso? A graça... Eu acho que o mal, Deus permitiu que houvesse o mal, às vezes através do mal a gente possa aprender e evoluir. Só isso que eu vou te falar. Através da maldade dos outros a gente aprende muita coisa e pode evoluir. Certo. Mal às vezes é necessário. Tá. Tá bom. O que mais? Quem mais? Fala, Júnior. Opa, Miriam apertou. A Miriam fez assim ali, ó. Não, foi o Adalberto. Tá escrito assim, Miriam Barreto. Tem uma mãozinha assim, ó. O planeta que a gente vive é um planeta de prova e expiação, onde ainda o mal ele é predominante. E esse planeta é um planeta de prova e expiações, onde a grande maioria vem expiar e alguns vêm passar por provas para melhoria do seu estado espiritual. Então, quem vem expiar é porque no passado fez escolhas inadequadas. A maioria que está aqui na Terra, hoje, está numa fase final de transição, né? Para um planeta de regeneração, onde a maioria quer o bem, né? Mas hoje a gente tem muita gente que gosta do mal, pratica o mal, pelo que ele fez ao longo das outras encarnações, né? Então, o mal no planeta que a gente vive é consequência dos nossos enganos, equívocos do passado. Né? Peraí, essa última parte eu não entendi. Como é que é? Não. O mal é consequência do que nós fizemos no passado, das nossas escolhas mal feitas. Né?
Tá. Você estava falando do planeta ser de prova e expiação, né? Isso. Então vamos fazer assim, ó, vamos esclarecer, porque a gente ouve falar muito disso, mas a gente é difícil de definir, né? Vamos lá, Adalberto, continuando a sua exposição, o que é um planeta de expiação? O que é expiar? Expiar é você colher ou vivenciar aquilo que você fez em outras encarnações. Tá. E a prova? Você tem a possibilidade de passar por uma prova que, se você for bem sucedido, você tem um ganho na sua elevação espiritual. Tá bom. Alguém mais quer falar o que acha que seja a expiação desse mundo de provas e expiações? O que são essas expiações? Ninguém mais? Então, nós estamos num mundo de provas e expiações, certo? Expiação, se você for olhar por aí, procurar pesquisar nesses Aurélios da vida, você vai ter algo parecido com você pagar alguma coisa, tá? Expiar as faltas, né? Mas essa parte de expiar as faltas, a expiação e a prova, confunde muito os espíritas, tá? Expiar as suas faltas não quer dizer que você vai sofrer, tá bom? Porque existem outras situações que você pode passar sem saber o mal que você fez no passado e que você pode fazer, que também tem uma lei, entre aspas, de compensação. Você pode compensar a sua falta. Ou seja, não necessariamente você matou alguém e vai ser assassinado nessa encarnação. Você pode ter matado alguém em outra encarnação e não ser assassinado. Como que isso acontece? O que vocês acham? Porque a expiação, segundo os espíritas falam por aí, o planeta existe para que você pague por aquilo que você fez. Mas, por exemplo, como que uma pessoa que matou outra pode pagar esse assassinato que ele cometeu? Na prática mesmo, tá? O que vocês acham? Pela lei de compensação, salvando a vida de alguém. Exatamente. Então, por exemplo, se a Miriam matou alguém em outra encarnação, trabalhando como médica, ela deve ter salvado um monte de vida. Tá? Isso é fatal para o médico, tá? Ele nem sabe do resultado, né? Porque às vezes a pessoa toma a medicação, vai lá com um problema de saúde, ela dá a medicação, faz ali qual que vai ser o tratamento, e muitas vezes aquela pessoa, sem esse tratamento, teria morrido. E talvez ela nem tivesse sabido. Então, muita gente deixou de morrer porque a Miriam tratou deles. Então, se por acaso a Miriam matou alguém num passado e ainda está devendo isso, por assim dizer, ela compensa sendo médica. Deu para entender? Então, a Miriam, por exemplo, porque ela é médica, por isso que eu estou usando aqui a Santa Miriam. A Miriam precisa ser assassinada? Não. Ela está compensando o mal que ela eventualmente fez. Porque eu não acho que ela é médica porque matou alguém. Estou só fazendo uma analogia, tá? Uma situação mais didática. Então, o mal que a gente diz que tem no planeta Terra, quando a pessoa diz que o mal é necessário, funciona assim. É necessário que você, tendo dificuldades trazidas de outra encarnação, é necessário que você se depare com o mal. Tá? Então é assim, Deus não criou o mal. Tem gente que, até de outras religiões, filosofia de vida, diz que o mal é tão necessário quanto o bem. Se fosse assim, né, o amor é tão necessário quanto o ódio. Não. O ódio e o mal são ações, pensamentos e tal, de pessoas que escolheram esse mal. Então, nós não somos obrigados a passar por uma situação ruim, de sofrimento e de dor,
porque o mal é necessário passar pela minha vida. Aqui nós nos deparamos com o mal para que a gente consiga provar que o mal não vai nos envolver. Nós não vamos praticar o mal. Então você tem assim, basicamente, aquela história que eu falei para vocês do ladrão. Por que uma pessoa encarna num meio onde tem muito bandido? Por exemplo, por que um espírito reencarna lá no Morro do Alemão? Onde tem muita violência, muito ladrão, muito tráfico de droga, muito tudo isso de ruim que tem em outros lugares, mas é só para dar um exemplo. No Morro do Alemão, ele reencarna para que ele resista se ele foi ladrão, assassino ou traficante em outras encarnações, para que ele resista àquele meio onde o espírito dele teria muita simpatia e uma tendência grande de cometer o mal de novo. Mas o mal é necessário para você saber o que é mal e discernir. Isso aí não é bom. Isso não vai servir para mim, não. Então, o Adalberto estava falando para nós que lá no passado foi comecinho do que ele disse. Que em outras vidas, nós cometemos muitas faltas. Mas veja bem, muita gente que está aqui já pagou pelas suas faltas em encarnações anteriores. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ser um cara chato, um cara ruim, um cara grosso, um cara não sei, mas eu não faço mal aos outros. Ou seja, eu estou resistindo ao mal, como se ele fosse assim uma nuvem, tá? Eu estou resistindo a ele. Significa também que eu sei o que é certo e o que é errado. Então, todo mundo aqui, por mais bobinho que pareça, sabe o que é certo e errado. O camarada que está aí na rua, fazendo maldade, roubando e assaltando, ele sabe que aquilo é errado. Ele fez uma escolha. Nós escolhemos as nossas provas e viemos expiar as nossas faltas. Nós viemos fazer alguma coisa para que as faltas que nós temos de um passado longínquo seja zerado. Então tem muita gente que está aqui na Terra que não tem dívida nenhuma. Não tem perseguidor, não tem cobrança. Compreendeu? Já pagou antes. Aí o camarada fala para ele, escuta, o Júnior, Fuad, você não precisa mais reencarnar na Terra, você não tem mais dívida nenhuma aí, já faz tempo já. Se o cara tiver se elevado tanto quanto parece, ele vai dizer, tá, mas eu gostaria de continuar lá porque eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho aquela pessoa que foi minha mãe, aquela pessoa que foi minha irmã, aquela pessoa que foi meu pai, que vão reencarnar na Terra também, e eu gostaria de ajudá-los. Ajudá-los a quê? Bom, eu soube que um ou dois deles ainda tem alguns probleminhas, como eu estou bonito na foto, eu quero ir lá para ajudar, para que eles também consigam fazer zerar essa situação como eu consegui. Tá? Então é o seguinte, ninguém vem para cá sozinho, tá certo? Por isso que todo mundo aqui sabe que tem espírito protetor e que tem mentor. Ninguém vem para cá sozinho. Só que tem mentor também com você encarnado para te ajudar. Tá bom? Tem gente que eu falo isso, acho que é um absurdo, né? Tem mentor encarnado. Então nós temos, por exemplo, como mentor, um grande amigo nosso, que é o Zé Geia. O Zé Geia é um mentor. Quando ele desencarna, ele continua mentor. Mas ele vai passar por uma série de situações para depois voltar, para poder se aproximar de nós, desencarnado, e nos ajudar. Tá certo? Vamos ser, assim, mais eloquente, mais profundo. O amigo nosso, José Bueno, que era presidente da Liga Espírita, onde a grande maioria aqui se conheceu, ele era mentor desencarnado e veio como mentor para cuidar da gente, de nós, lá na Liga Espírita. Tá? Então, essas pessoas que cuidam desses assuntos, que orientam, que tratam da pessoa, que faz o possível, ou dá o melhor de si, para que as pessoas se encaminhem bem, é um mentor, só que ele é encarnado. Então, nós precisamos cuidar para que essas pessoas
tenham oportunidade de nos ajudar, porque é o compromisso delas. Tá? É um compromisso delas também. Ajudando os outros, eles se elevam. Eles melhoram a si mesmos, ajudando a melhorar os outros. E os desencarnados, mentores que a gente conhece mais costumeiramente mentor como desencarnado. Então, no grupo que você veio para reencarnar, você divide ele em 3 partes, tá? 3 partes. 2 partes são encarnados e uma desencarnada. O mentor, que vai cuidar de você, nesse sentido. Você e um encarnado. Os grupos que vêm para cá, para o planeta, já há muito tempo, né? A gente sabe dessa história dos exilados de Capela. Eles vêm num grupo gigantesco. Muitos vêm para cá obrigatoriamente, mas eles não vêm sozinhos. Vem um espírito, por exemplo, que vai cuidar dele encarnado com ele, e outro que vai ficar desencarnado, cuidando deste que veio obrigatório. Claro que aquele outro também vai ter mentor, porque ele também não é um anjo, um santo, etc. Ele vai passar por provações também. Porque, veja bem, por mais elevado que você seja, a carne, a encarnação, ela exige coisas para o seu corpo de carne que vão fazer com que você tenha uma enorme dificuldade, uma dificuldade maior ou menor, de acordo com o grau de sua elevação, para você entender direitinho as coisas. E a gente tem dificuldade de entender o que é o mal. O Adalberto disse que o mal é a ausência do bem. É isso que o Adalberto falou, né? Foi. Isso. E outras pessoas falaram que o mal precisa existir para a gente passar por ele, o mal é necessário, etc. Vamos ver o seguinte, ó. Quer ver uma coisa? Para a gente entender melhor de um jeito simples. A questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? Olha a pergunta como foi bem feita. Então eu quero que vocês raciocinem. Nós falamos sobre o mal de alguém que faz o mal aos outros. Tá certo? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo mal para nós em primeiro lugar. Quando a gente faz mal, a gente faz mal para nós também. Muitas vezes você faz mal sem prejudicar ninguém. Sabia? Muitas vezes você faz o mal sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a alguém. Por que que isso pode acontecer? Ó, funciona assim, ó. A gente, quando fala de mal, a gente costuma pensar automaticamente em perversidade, em maldade, né? Em prejudicar alguém, não é isso? Basicamente, né? Só que o mal é um pouquinho mais profundo. O mal... Ó, quer ver a resposta para vocês? Olha só, como se pode distinguir o bem do mal? É a pergunta, né, que eu falei para vocês agora, é 630. Eu tinha falado outro número? Não, né? 630 mesmo, né? A resposta, o bem é... Você falou 634. Foi, é 630, tá? Como se pode distinguir o bem do mal? Olha a resposta. Aliás, uma pergunta, vocês sabem quem é que respondia as questões para o Kardec, não? Era o Espírito da Verdade, né? Espírito da Verdade. Fala, Adalberto. Na verdade, eram vários espíritos através de vários médiuns. O que a Graça falou, o Espírito da Verdade, são as mensagens que estão no capítulo 6, no Cristo Consolador, onde ele fala que a terceira revelação seria o Espírito. Então é o seguinte, vamos esclarecer... Não, você tem razão, Eduardo. Vamos esclarecer o seguinte. Quando o Kardec fez organizou a codificação no Livro dos Espíritos, algum espírito
envolvia alguma mediunidade, tá certo? É óbvio, né? Existia um médium, era envolvido por um espírito, que passava a ele as respostas. Esse espírito que envolvia o médium poderia ser qualquer um de um elenco de espíritos que você descobre no livro dos Espíritos. Tá bom? Instruções dos espíritos. Né? Hã? Os espíritos que fazem as instruções dos espíritos do próprio Evangelho. Né? Mas nem todos que fazem as instruções Responderam as questões. Responderam as questões. E nem todos que responderam as questões também mandaram instruções. Então vamos separar uma coisa da outra. Quando o Kardec fazia alguma pergunta, esquece agora as instruções, quando o Kardec fazia alguma pergunta, um espírito envolvia a mediunidade para responder. Tá? Esse espírito estava ligado a um outro. Deixa eu ver se dá para entender aqui. Que estava ligado a um outro, e que estava ligado a um outro, que estava ligado a um outro. Eu não sei quantos você precisa ter para fazer essa cadeia, tá? É um efeito cascata. Assim como quando você faz prece, tá? Deus manda recurso para Jesus, tá bom? Jesus recebe o que ele precisa, manda o que o outro abaixo precisa, e esse manda para baixo o que o outro precisa, porque um espírito puro não precisa de recursos iguais aos nossos. Concordam? Eu não recebo recurso, ou melhor, Jesus não recebe os recursos que eu recebo. Ele recebe outro tipo de recurso de Deus. E nós vamos recebendo em efeito cascata. Para você receber uma comunicação na mediunidade, por exemplo, se a Jalene quisesse receber o espírito de Bezerra de Menezes para passar uma informação para nós, tá? Não receberia. Não estou denegrindo a Jalene, tá? É uma questão de situações vibracionais, fluídicas, etc. Hoje, na Terra, encarnados, na Terra aqui, de encarnados, somente Divaldo Pereira Franco consegue receber um espírito daquele tamanho hierárquico, tá? Então, o espírito se comunicava pelo médium, respondia as perguntas do Kardec, tá bom? E esse espírito ia recebendo informações em uma cadeia, em um efeito cascata também. Quem mandava as informações vinha de Jesus, tá? Então Jesus, o Espírito da Verdade, respondia e esses amigos respondiam para o Kardec. É natural que esses espíritos que envolviam a mediunidade saberiam responder um grande número de perguntas. Mas antes de responder as perguntas para o Kardec, eles checavam, por assim dizer, com Jesus, se aquele pensamento que ele tem de responder está correto. Deu para entender? Isso tudo, gente, é muito automático, é assim, tá? Pum, é na hora, pensamento é instantâneo. Então, como é que o espírito faz para estar aqui, desencarnado aqui na Terra, e daqui meio segundo ele está em outro planeta? Pelo pensamento, ele se desloca pelo pensamento. Ele pensa, vou para Órion, ele está em Órion. Tem um deslocamento no espaço, mas é praticamente instantâneo. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, o espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Mas ele pode, de acordo com a evolução dele, com o estágio que ele está, ele se desloca tão rapidamente que parece que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Então o Espírito da Verdade respondia a questão, ajudando aqueles espíritos que envolviam o médium. Por quê? Porque os médiuns não têm condições de receber Jesus Cristo. Tá? Alguns anos depois que Chico Xavier desencarnou, poucos anos depois, nós tínhamos uma médium que todo mundo acreditava que ela recebia Chico Xavier. E eu falando, gente, tudo bem, acabou a reunião, podemos conversar? Podemos. Eu gosto muito da senhora, a senhora é uma pessoa muito legal, mas não era o Chico Xavier, só precisa tomar cuidado, tá? Você pode estar sendo enganada. E todo mundo achava ruim, porque ela era uma pessoa muito boa. Eu falei, gente, ela continua sendo uma pessoa muito boa. Ela só não tem um aparelho de rádio que recebe FM. O rádio dela é AM. Tá certo?
Essa questão simplifica tudo. A pessoa tem um rádio que vai receber ondas de AM. Não adianta você tocar alguma coisa em onda de FM que ela não vai repetir, ela não vai conseguir tocar. E a gente percebia que era um espírito que estava tentando ali se fazer passar por alguém, nem por maldade, não era nada disso, mas é uma pessoa, um espírito que achava que se ele se identificasse como Chico Xavier, todo mundo ia acreditar no que ele está falando, e como ele estava falando uma coisa que era boa, todo mundo ia fazer. Mas não pode fazer isso, né? Quem é você? Eu sou o José. Mas você parece o Chico Xavier. Não, mas eu não sou o Chico Xavier. Até porque Chico Xavier deixou uma senha aí, se eu não me engano, com 3 pessoas, né? Se eu não me engano, acho que com os filhos dele, o irmão dele, sei lá. Com 3 pessoas. Que um dia, se fosse permitido eles comunicar, nessa comunicação viria essas 3 chaves aí, 3 palavras, sei lá o que é, para identificar o Chico Xavier. Bom, enfim. O que o Espírito da Verdade respondeu para Allan Kardec quando ele perguntou qual a definição que se pode, como se pode distinguir o bem do mal. Olha como esse negócio do mal é mais profundo do que o que a gente costumeiramente imagina, que é prejudicar alguém. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afasta. Tudo que se afasta da lei de Deus. Mas qual lei de Deus? Você vai pegar os 10 mandamentos e todos os ensinamentos de Jesus. Se o que você está fazendo não é aquilo que Jesus ensinou, o que você está fazendo não é bem. Como o Adalberto falou, né, Adalberto? Adalberto falou? Cadê ele? O mal é o que você falou? A ausência do bem? Foi. A ausência do bem, né, que você falou. Então, se você estiver fazendo o bem, você está seguindo as leis de Deus. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Então, por exemplo, se você fala mal de alguém, ela nem sabe que você está falando mal dela. Estou tentando aqui raciocinar, tá? Raciocinem comigo. Você fala mal de alguém. Essa pessoa para quem você falou mal nunca fala para ninguém. Ou seja, a pessoa de quem você falou mal nunca vai saber disso. A pessoa para quem você falou mal da outra não falou isso para ninguém, de modo que você não prejudicou ninguém. Concorda ou não? Então, por exemplo, eu falo mal do Júnior pro Adalberto. Tá bom? Beleza? Só que o Adalberto é muito amigo meu. Não contou nada para ninguém e continuou tratando o Júnior da mesma maneira como sempre tratou. Beleza? Eu prejudiquei o Júnior? Sim ou não? No sentido que a gente está habituado a pensar, não, eu não prejudiquei o Júnior de jeito nenhum. Eu tenho um conceito a respeito do Júnior, declarei isso para o Adalberto, ficou entre nós, o Adalberto continua tratando o Júnior do mesmo jeito, às vezes até melhor, porque entende mais de caridade do que eu, que sou fofoqueiro, né? O Júnior não foi prejudicado. Então, se o Júnior não foi prejudicado, eu não fiz o mal. Concorda ou não? Não concorda não. Porque o que eu fiz não atende à lei de Deus. Sacou? Então não basta eu prejudicar o Júnior, de quem eu falei mal, para o Adalberto, para que o que eu tenha feito seja mal. Para ser mal, para ser uma coisa que não é boa, basta eu fazer algo que me afastou das leis de Deus. Então, se Jesus ensinou a gente a amar o próximo, não é? Como é que é mesmo, Júnior? Como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então tá bom. O próximo
O próximo, nessa história que eu te contei, é o Adalberto ou o Júnior? O Júnior está lá longe, eu estou fazendo fofoca para o Adalberto. Segundo consta, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o próximo que eu devo amar é o Adalberto, que está próximo de mim, ou o Júnior? Júnior. Isso, todos. Tá? O próximo é todo mundo, gente. Não é próximo porque ele está fisicamente próximo de nós. O próximo são todos os filhos de Deus. Tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu falo mal de alguém, se eu aponto erros de alguém para outra pessoa, tá? Aquela outra pessoa de que eu estou falando mal não foi prejudicada de modo nenhum. O Adalberto ficou quietinho, calou e beleza. Mas mesmo assim, o que eu fiz vai contra as leis de Deus. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Tá? Então a gente precisa verificar muito o que a gente faz no dia a dia, porque às vezes a gente está infringindo a lei de Deus sem perceber. Compreendeu? Então, às vezes, você não fala mal de ninguém. Não fala fofoca, eu não conto nada para o Adalberto, mas eu pensei mal do Júnior, só não contei para o Adalberto. Não prejudiquei o Júnior, não fiz fofoca com o Adalberto. Eu cometi o mal? Cometi. Porque o que eu estou fazendo, pensar mal dos outros, não é a lei de Deus. Tá certo ou não? Nós temos 7 minutos, tá? Porque sim. É que esse negócio aqui tem que ser desligado, né? Se eu não apertar o X aqui, ele vai aparecer no vídeo. Gente, então é o seguinte. Nós estamos chegando no fim do ano, tá bom? E agora é a época em que mais a gente pode ajudar o planeta, tá bom? A curar o mal do planeta. O mal tem cura, tá? O ódio tem cura. O ódio é o amor que adoeceu. E o mal, por assim dizer, é uma pessoa que fez uma escolha errada. Escolheu fazer coisas que vão contra a lei de Deus. Tá? Nós podemos ajudar. Essa época do Natal, que está chegando o Natal, cada vez que a gente se aproxima, cada dia mais do Natal, fica mais fácil dos mentores se aproximarem de nós. Tá? Espíritos protetores, sejam médicos, sejam professores, instrutores, qualquer tipo de mentor que está aqui na Terra para ajudar o desencarnado, que estão ligados a nós na Terra, para eles nos ajudarem, muitas vezes precisam se aproximar, tá? Se aproximar mesmo, pertinho de nós. Para eles fazerem isso, o ambiente do planeta, por assim dizer, muita gente chama isso de psicosfera, né? Quer dizer, o que está em volta de nós, assim, pela mentalização, é a mentalização, pensamento da humanidade que impede da gente receber mais ajuda do que já recebe. Tanto é que se você for uma pessoa de fé, quando você faz a sua prece e ela passa pelo seu coração, você está curando alguém muito mais do que você imagina. Do mesmo jeito, se você faz a prece, mas está assistindo a novela, ou está que nem aquelas senhoras que ficam na igreja, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado, santificado, e fica com um terço lá, fazendo o terço, a Ave Maria, repetidamente, automático, não está ajudando ninguém, viu? Nada, não está ajudando absolutamente nada. Ela está ali só para aparecer para alguém. Ela não entende também, não é uma situação de julgamento. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela aprendeu assim. Mas faz uma prece sincera e você se liga a Jesus e aos ministros de Jesus desencarnados. E faz uma prece sincera para alguém. Essa época do ano é a época que as curas são muito mais fáceis. Então, vai ser em maior quantidade. Está com um problema de saúde? Faz prece para sua esposa. Uma prece sincera. Mentaliza Jesus envolvendo o estômago da mulher.
tá? Tô falando de você. E você vai ver como funciona. Tá bom? Combinado? Vocês querem ligar o microfone aí e dizer alguma coisa ou vamos nos despedir? Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Você- pessoal. Obrigado pela participação. A todos. Obrigado, Graça. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Tchau, tchau. Dona Inês. Tchau, dona Inês. Tchau, Jalene. Tchau, Tchau, Bru. Maria. Tchau, Miriam. Tchau, Graça. Tchau, Graça. Jalene, manda beijo para Jussara, que eu não Tchau, vi nunca mais na gente. vida. Fiquem com Deus. Fala pra ela que nós estamos Noite. Com Deus também. Fala para Jussara que nós vamos para Polônia o ano que vem, tá? Fazer uma reunião lá. Pode vir. Vamos fazer uma reunião lá na garagem da sua casa. Isso. Nossa, é grandona, hein? Cabe gente. É, mas nós vamos de carro, de caminhão. Nós vamos levar, que nem tá. bandeira fria. Nós vamos de caminhão aí, tá? Tá Todo bom. mundo que assiste a live no YouTube, a gente vai junto. É isso. Tchau, gente. Fique com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, turma. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Vou desligar aqui, gente. Ai, que eu não consigo, não.